Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 8, versículo 12. Estaremos lendo apenas um versículo nesse texto. Evangelho de João, capítulo 8, estaremos lendo apenas o verso 12. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento dessa leitura. E assim nós lemos em João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Lerei novamente. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque ela fala ao nosso coração, pelo Teu Espírito, que nos conduz o pensamento na direção das lições que Tu tens para nós. E assim, Senhor, nesta hora em que a Tua palavra foi lida, suplicamos, Pai, que o Teu Espírito guie mente e coração de cada um de nós, para que possamos perceber as lições a serem aplicadas no nosso viver, no nosso dia a dia, para a Tua honra e Tua glória. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos iniciando uma nova série que fala a respeito daquilo que o Senhor Jesus disse que seria o nosso papel no mundo, e a respeito do que esse papel tem a ver com a nossa própria maneira de entendermos a nós mesmos e de que maneira o Senhor tem o propósito de suprir as nossas vidas. O tema da série que estaremos trabalhando é Sal e Luz. E está fundamentado no texto de Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, quando o Senhor Jesus diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas antes de trabalharmos aquilo que nós somos diante dessas duas realidades, sal da terra e luz do mundo, gostaria de que trabalhássemos nessa ocasião a respeito do modelo que Jesus é para nós. E de que antes dele dizer, vós sois o sal da terra, ou dentro do contexto em que ele disse, vós sois o sal da terra, não sabemos exatamente como se posicionou isso, mas dentro desse contexto, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quando ele utiliza a expressão, eu sou a luz do mundo, ele está trazendo para si a autoridade da divindade. Ele está falando a judeus que conhecem toda aquela história, quando Moisés é chamado por Deus lá na sarça ardente, e Moisés então, quando Deus diz que ele há de libertar o povo do cativeiro, porque ele, o Deus Criador, é quem está mandando, e Moisés, que foi criado naquela cultura egípcia, com muitos deuses, e de repente Moisés pergunta para Deus, qual é o teu nome? Qual é o teu nome, para que eu possa então te nomear diante do povo de Israel que está cativo? E então Deus responde, eu sou o que sou. Quando você chegar lá para o povo, você vai dizer que eu sou é que me enviou. E então a expressão eu sou diz respeito
ao Deus Criador dos céus e da terra, que separou um povo para que através daquele povo ele pudesse se dar a conhecer a toda a humanidade. Tanto é que quando ele chamou Abraão, que foi o pai, o patriarca desse povo, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, etc. E ele conclui dizendo: porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus era se revelar a todas as nações, escolher um povo para que através daquele povo ele pudesse se dar a conhecer. E ele se dá a conhecer aqui designando o seu nome quando ele diz: eu sou aquele que é, aquele que não tem princípio nem fim, mas aquele que detém a eternidade. E quando Jesus então diz: eu sou a luz do mundo, ele está trazendo para si aquela expressão que o judeu conhecia e que está registrada nos evangelhos, no grego, no mesmo formato em que as escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego na Septuaginta, onde o nome de Deus é Ego Eimi. E então agora Jesus traz para si este Ego Eimi, eu sou. E ele diz então: eu sou a luz do mundo. No Evangelho de João, mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo João faz uma apresentação do Senhor Jesus. Naquele capítulo 1, ele faz a narrativa de que Jesus estava no princípio com Deus, e no versículo 4, ele vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens, e nele estava a vida. E então o apóstolo João faz a associação que essa luz é uma luz que gera vida, é uma luz que está associada à vida. E ele complementa no versículo 5 do capítulo 1, dizendo: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas. Esta é uma realidade, não é? A gente sabe que quando a luz chega, as trevas vão embora. Você tem um aposento que está totalmente escuro e de repente alguém vai e acende a luz. E agora não existe mais escuridão, porque a luz está chegando, e a luz então expulsa as trevas. O apóstolo João está se referindo ao Senhor Jesus como a luz que veio ao mundo, e ele diz: e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele então faz o destaque de que as trevas tentaram impedir que Jesus fosse essa luz. Desde o começo, quando Jesus foi batizado e foi para o deserto para estar em oração diante do Pai, então o texto bíblico diz que Satanás se aproximou e tentou fazer com que Jesus desistisse daquela ideia. Primeiro, que Jesus desistisse de se alimentar com o Pai, e diz para Jesus: para de orar e come alguma coisa. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, mata a tua fome. E aí Jesus vem e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois Satanás vem e diz: olha, você está aqui no pináculo do templo, então agora lance-se daqui abaixo. E agora Satanás se utiliza da palavra e diz: porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Satanás queria que Jesus se subordinasse à sua palavra. Jesus fizesse aquilo que ele estava dizendo. E aí Jesus responde:
Não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentar a Deus é querer que Deus faça a nossa vontade. Existem igrejas que pregam que se nós somos filhos de Deus, nós temos a autoridade de comandar e que Deus vai, pelo seu poder, atender a nossa voz. Satanás tentou fazer isso desde o começo e a resposta de Deus foi: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós somos servos, Ele é Senhor, nós é que nos colocamos para fazer a sua vontade e não exigir que Ele faça a nossa vontade. Quando Moisés estava na beira do Mar Vermelho, e aí quando ele tocou com o cajado as águas do Mar Vermelho e o mar se abriu, não foi porque Moisés disse: Deus, eu vou tocar no mar e aí tu irás fazê-lo abrir. Foi o contrário, Deus foi que disse: diga ao povo de Israel que marche, e quando você chegar na beira do mar, você toca, e então o mar vai se abrir. E então, entra até no contexto, né, do Congresso da Criança a respeito de obediência. E a palavra do anjo a Maria foi: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossível para tudo aquilo que Ele disse que haveria de acontecer. E então, a terceira tentação que foi apresentada foi aquela de que Satanás disse: olha, veja todos os reinos do mundo, tudo isso eu te entrego se tu me adorares. E Jesus responde: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, só a Ele servirás. Jesus se defende sempre com a palavra. Mas Satanás continuou tentando fazer com que a luz de Jesus não brilhasse, até ao ponto de promover um levante contra Jesus. Esse levante começou desde a cidade de Nazaré. Jesus foi pregar em Nazaré e não foi ouvido. Ali Jesus usou a expressão que um profeta não tem honra na sua própria terra. Um profeta não tem honra na sua própria terra. E realmente, na cidade de Nazaré, a cidade em que ele cresceu, os seus contemporâneos não aceitaram a sua palavra. E, irados, porque Jesus estava se fazendo filho de Deus, pegam Jesus e levam para um despenhadeiro, e dali a intenção é jogar Jesus embaixo. Mas o texto bíblico encerra de uma maneira maravilhosa. Tem uma multidão cercando Jesus. Essa multidão conseguiu levar Jesus até aquele despenhadeiro, e a intenção era jogá-lo lá de cima, mas o texto conclui dizendo: e ele, passando pelo meio da multidão, retirou-se daquele lugar. É como se a multidão de repente ficou cega para quem é aquele homem que está atravessando ali pelo meio, né? Como se fosse outra pessoa, que não aquele que eles haviam trazido até ali para jogá-lo embaixo. Mais uma tentativa, e finalmente Satanás faz com que Jesus seja crucificado. Só que as trevas não prevaleceram contra ele. E Jesus ressuscitou. A morte de Jesus foi permitida por Deus para que Ele pudesse levar sobre si a nossa condenação, a nossa culpa, o nosso pecado, e Ele pudesse então oferecer a nós o seu perdão. Oferecer porque Ele pagou o preço, porque Ele assumiu a condenação que era nossa. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas o texto que nós lemos a princípio fala dessa luz que as trevas não prevalecem contra ela,
E ele diz que quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas. As trevas aqui são aquela situação de quem, numa vida desconhecendo quem Deus é, o amor de Deus e aquilo que Deus tem preparado para nós, não sabe nem o sentido da vida, não sabe para que está vivendo, não sabe qual será o seu futuro, vive num ambiente de ansiedade, num ambiente de uma expectativa que gera apenas incerteza. E nós estamos nesse mundo hoje. A ansiedade é uma palavra presente constantemente. As pessoas sem saber o que será do seu futuro. A gente vive nessa incerteza em relação ao mundo atual. O que será do Brasil? Diante do que temos visto, as disputas políticas, o combate à corrupção, a defesa da corrupção e quem esteja buscando tirar proveito para si mesmo. Estamos também nessa situação quando olhamos para o mundo e vemos grandes potências que começam a se afrontar novamente. A gente saiu daquele período da Guerra Fria, mas parece que uma nova Guerra Fria corre risco de ser começada novamente. E a gente fica naquela incerteza. E a gente tem a violência urbana, e a gente fica sem saber como será. Será que saindo de casa pode acontecer algum mal? Mas o Senhor Jesus é que disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a luz da vida, a luz mostra-nos onde estamos. Ela mostra o que é que está à nossa volta. E então nós temos, por meio dessa luz, nós temos a convicção, a certeza de que não estamos sós. O Senhor Jesus foi que prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele foi que disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, e Ele estará convosco para sempre. Então sabemos que qualquer que seja a nossa circunstância, não estamos sós. Mesmo no meio da dificuldade, não estamos sós. É segurança em tempos de ansiedade. E o que quer que aconteça, nós temos a palavra de Deus que nos traz a promessa de que Deus é poderoso para fazer com que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, Ele faz com que essas dificuldades sejam transformadas. Ele faz com que aquilo que poderia ser um mal para nós, Ele transforma num bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E então, mesmo no meio da dificuldade, nós podemos ter a segurança da promessa que diz que mesmo o que parece mal, tem algo de bom, traz algo de bom. E aí alguém pode perguntar assim: pastor, mas eu estou atravessando tal tipo de dificuldade, o que é que isso pode ter de bom? E eu vou responder, e a minha resposta é: eu não sei. Porque é aí onde entra a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós não vemos, é que temos a oportunidade de exercer a fé. Quando nós vemos a razão de tudo, não precisamos de fé. Quando alguma coisa dá errado, e de repente você um pouco mais adiante, você olha e diz: poxa, aquilo deu errado, mas terminou dando certo. Eu costumo usar a seguinte figura, de alguém
que vai caminhando por uma calçada e uma pessoa que está sentada no chão estira a perna e prende o seu pé e você cai no chão. E você então se levanta para tirar satisfações com aquela pessoa. Por que é que você botou o pé para eu cair? Agora eu me machuquei, ralei joelho, ralei mão, né? Mas quando você se vira para falar com a pessoa, de repente atrás de você, na direção que você ia caminhando, um caminhão desgovernado sobe a calçada, derruba o muro, entra numa casa, né? E aí você, quando se conscientiza daquilo, o que é que você vai dizer para a pessoa que está ali sentada? Você vai dizer obrigado, obrigado por ter colocado o pé. Se você não tivesse colocado o pé, eu estaria ali. E aí a gente não precisa de fé. Mas se você sofre aquilo, e depois de discutir ali alguns minutos, você sai e continua na sua caminhada indignado com aquela pessoa, e mais adiante você encontra um acidente onde um caminhão desgovernado subiu uma calçada e entrou numa casa, e aí você pergunta, alguém estava passando na hora? Não, não tinha ninguém, graças a Deus, e aí você continua, não é? E é nisso que a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Se a nossa vida está colocada nas mãos de Deus, se nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele fará com que tudo possa ser revertido em bem. E aí você vai dizer, quer dizer que a gente não vai ter problema? Negativo. A pessoa que caiu, ralou o joelho, ralou mão, talvez o nariz no chão, e talvez fique se perguntando diante de Deus, Deus, por que isso? Por que é que essa pessoa fez isso? Nós temos a segurança de que não estamos sós, mesmo num tempo de ansiedade. Se vier a acontecer algo conosco, é claro que nós vamos nos precaver, porque o livro dos Salmos vai dizer que se o Senhor não guardar a casa, a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós confiamos que é o Senhor quem guarda, mas o texto fala da sentinela. Existe uma sentinela colocada. Então a gente faz aquilo que está ao alcance. Não é porque Deus nos guarda que a gente vai agora deixar o carro aberto, a casa aberta, né? Sendo um chamariz para quem passe e queira roubar. Mas nós sabemos que o que quer que aconteça, nós estamos nas mãos dEle. Ele irá prover o necessário para que atravessemos qualquer que seja a dificuldade. Não estamos sós. A luz nos mostra que não estamos sós. Temos segurança em tempos de ansiedade, força para a caminhada e sabedoria para refletir a sua luz. Aqui uma pincelada naquele texto que citamos da nossa série, porque a série vai dizer, vós sois a luz do mundo. E então nós estaremos refletindo essa luz. E para refletir essa luz, nós recebemos capacitação, inspiração, o poder para que o mundo veja a luz de Cristo em nós. E a luz nos mostra então também não apenas onde nós estamos, com quem nós estamos, mas ela nos mostra para onde estamos indo. E o Senhor Jesus foi que prometeu que voltaria, e Ele diz, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele prometeu que estaria voltando para nos buscar. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus pode ter essa certeza, essa segurança. Mesmo quando alguém diz assim, mas como é que alguém que come feijão com arroz pode dizer que vai para o céu? Como é que alguém que é de carne e osso pode dizer que vai para o céu? Como é que alguém que é imperfeito, que reconhece que é pecador, e todos somos pecadores, como é que podemos dizer que vamos para o céu?
É porque Cristo pagou os nossos pecados na cruz e nós entregamos a vida a Ele, confiando nele como nosso Salvador. E Ele foi que disse que a todo que nele crê não perecerá, todo que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E então estaremos com Ele por toda a eternidade. E isto é um consolo para nós, mesmo quando nós enfrentamos aquelas dificuldades que mencionamos. E quando atravessamos uma dificuldade, nós lembramos de que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer que, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que podemos passar nesse tempo presente, nem se compara aquilo que estaremos experimentando nesse lugar para onde nós vamos. Temos comentado já a respeito daquela figura que o livro de Apocalipse faz a respeito do céu, de que o céu teria ruas de ouro. Não que o ouro seja diferente diante de Deus de qualquer outro material, tudo é criação de Deus. E nem que a riqueza seja algo que tenha um valor diante de Deus. Pessoas têm valor diante de Deus. Mas como pessoas dão valor à riqueza e como o ouro é um material caro, a gente não tem muita coisa com muito ouro. A figura utilizada é que o chão será de ouro. Imagine a riqueza de um lugar onde ouro é usado para cobrir o chão. Apenas para dar a ideia da riqueza que será para nós poder estar neste lugar, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E há um rio que corre do trono de Deus e que rega aquela cidade, a Nova Jerusalém. A gente sabe o que é a necessidade de água para a terra. A gente que é aqui desse nosso Nordeste, que conhece o nosso sertão, que sabe o que é que significa a palavra seca, e morei no sertão durante alguns anos e achava interessante chegar na nossa cidade, a cidade de Ibimirim. A cidade de Ibimirim está num sertão mesmo, bem seco, mas o rio Moxotó margeia aquela cidade. A cidade está à margem do rio Moxotó. E existe ali um grande açude, 550 milhões de metros cúbicos de água. E há todo um sistema de irrigação nas laterais do rio. À medida que o terreno vai descendo assim em direção ao rio, há canais de irrigação que então toda aquela região, desde um canal até o outro canal, recebe água que vem da represa, do açude, e que é canalizada para ali. E então, quando a gente se aproximava de Ibimirim, dava para sentir a diferença. A gente olhava ao redor e o que via era secura, sequidão, chão duro, as árvores secas, aquela cor assim meio acinzentada, meio marrom, mas quando chegávamos na última elevação antes da cidade, havia um cinturão verde ali, exatamente nas duas margens do rio Moxotó. E que riqueza poder ver aquele verde viçoso, aquele verde quase musgo, da produção da terra onde havia água. O que a promessa diz é de que há um rio
que é perene e que corre do trono de Deus e que rega a região. Fala a respeito de suprimento, fala a respeito de termos o que é necessário. E então, essas figuras todas falam de como será o céu, de como será a nossa experiência de ter toda a eternidade com Deus no céu. E a gente não sabe exatamente como vai ser. A gente tem contado aquela história, né, daquela dupla que queria saber se no céu tem futebol, né? E um que foi primeiro voltou para dizer para o outro que tem futebol, só que o outro está escalado para jogar no próximo domingo. E então a notícia chega com um misto de coisa boa, porque tem futebol no céu, mas que os seus dias na terra estão terminando, porque ele está na escala do jogo de domingo. E alguém pode ficar perguntando, não? O que é que vai ter no céu? Será que vai ter sorvete? Será que vai ter uma manga rosa? Não? Como meu pai era aficionado de manga rosa, a primeira fruta para ele era manga rosa. Mas são tantas as frutas, né? Será que vai ter pinha? Será que vai ter saputi? Mas se Deus fez tudo isso nesta terra, que é apenas um passo para a eternidade, como será no céu? A luz do mundo, que é Jesus, nos mostra para onde nós estamos indo, como será esta vida, embora não saibamos em detalhe, mas sabemos que será muito bom. E então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que vida que podemos encontrar quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando nos colocamos nas suas mãos, e Jesus é aquele que vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando nos colocamos nas mãos de Jesus, estamos nos colocando no lugar mais seguro que há. A luz do mundo, que é Jesus, aponta para quem nós somos, como nós estamos, de que maneira é que podemos colocar para frente a nossa vida, tendo a Jesus do nosso lado por meio do seu Espírito, enfrentando dificuldades, sendo espelhos para essa luz que é Jesus, mostrando a luz de Jesus ao mundo e cumprindo com todos os propósitos que Deus tem para nós. E a sua vontade é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E disse Jesus: eu o ressuscitarei no último dia. Como é que a nossa vida mudou depois que recebemos a Jesus? E como é que ela tem mudado ao longo deste tempo? De tal maneira que essa luz que é Jesus esteja brilhando mais e mais em nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite ainda sem ter segurança da sua salvação, de vida eterna. Talvez você não entregou ainda a sua vida a Jesus, dizendo: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. Tudo que comentamos aqui neste culto diz respeito às promessas que Jesus fez. Promessa de perdão, promessa de salvação, promessa de vida eterna, promessa da presença do seu Espírito conosco em todo o tempo, a promessa de que estaria nos dando as condições para enfrentar as dificuldades, de que mesmo as dificuldades que enfrentamos nesta vida não são nem de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada na vida futura, e de que
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E porque Ele faz tudo isso na nossa vida, é que nos colocamos para servi-lo, como servos. Ele é Senhor, nós somos servos. E nesse servir a Ele, nós espelhamos a sua luz. A luz de Jesus brilha em nós, quando nos colocamos no seu serviço. Quando buscamos realizar a sua vontade a cada dia, quando pedimos a sua direção para cada passo e buscamos colocar em prática tudo aquilo que a sua palavra nos apresenta como mandamento seu, como orientação para a vida, como conselho para que a nossa vida tenha o melhor resultado possível. Quando não acreditamos de que esse resultado seja o melhor, é quando nós tomamos as rédeas, é quando nós queremos fazer do nosso jeito. Mas quando nos entregamos plenamente, e isso a cada dia, porque ao cairmos precisamos nos levantar no mesmo dia e confessar o nosso erro e buscar a sua direção. Mas tudo começa com a entrega da vida, dizendo: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E você pode fazer isso nesta hora, do seu coração para o coração de Deus, dizendo: sim, Jesus, eu entendi que Tu pagaste o preço na cruz pelo meu pecado, e por isso é que eu posso ter segurança de vida eterna. E o apóstolo João, na primeira carta, vai dizer: eu vos escrevi estas coisas, eu vos tenho dito isto, para que saibais que tendes a vida eterna. Para que saibais que tendes a vida eterna. E no final do seu evangelho, o mesmo João vai dizer: Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É a vida que Jesus oferece. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação, veio como luz do mundo, luz dos homens, luz da vida, para que nós pudéssemos ter o conhecimento da salvação, da vida eterna, pudéssemos recebê-lo como nosso Salvador, e a todo que nele crê, Ele oferece essa vida eterna. Assim, Senhor, recebe a nossa gratidão, e se alguém entrou aqui e ainda não tinha dado este passo, que este seja o momento de fazê-lo. Confirma no coração de cada um a necessidade dessa entrega, e que possamos ter na nossa vida esse desejo de refletir a luz do Teu Filho Jesus Cristo. Assim, Senhor, continua a falar ao nosso coração nesta semana, que possamos estar a cada dia na dependência de Ti, buscando orientação através da oração, da leitura da Tua palavra, de estarmos mais perto de Ti a cada dia, e que o resultado disso seja que a luz de Cristo brilhe em nós mais e mais. Assim, Pai, agradecemos por esta hora, por este culto, pela Tua palavra, pela oportunidade de participar do Teu louvor e da entrega da nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.